Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala sobre funções exponenciais, antes da gente falar disso, é bom a gente relembrar o que é uma potência, um expoente. Um expoente nada mais é do que um número, por exemplo, 2, que possui um número em cima dele, como por exemplo 2. O que é que isso daqui quer dizer pra gente? Isso aqui é uma abreviação, já falei disso em sala, né? Isso é a mesma coisa que eu escrever 2 vezes 2. Se eu tiver outro exemplo qualquer, sei lá, 2 elevado a 4, o que é que isso quer dizer? Eu tenho 2 que multiplica 2, multiplica 2, multiplica 2 novamente. O número que está aqui em cima, ele é chamado de expoente. Opa, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. No caso 2 elevado a n. Mas o que é que esse número de cima quer dizer? O nome dele é expoente. Ele vai representar o quê? Quantas vezes devo multiplicar o número de baixo. E quem que é o número de baixo? Esse cara aqui, ó. Ele é a base. A gente pode descrever ele como quem é multiplicado. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, levantem a mão aí no Google Meet que eu paro e respondo, beleza? Só relembrando. Tem inclusive a mensagem fixada aí para relembrar disso. Até aqui, o que a gente viu? No que consiste um número exponencial, certo? Agora falando especificamente sobre função exponencial. A função exponencial, ela vai descrever o seguinte. Ela é desse tipo aqui, ó, f de x igual a p elevado a x. Tudo isso vai ser igual a y. Vamos apresentar, dar nome aos bois, né? X, relembrando, é a nossa variável independente. Ela não depende de ninguém. Já o y, que também é o mesmo f de x, ele é uma variável o quê? Dependente. Qual que é a diferença principal entre as duas? Para o x ser definido, não precisa de ninguém. Já para o y ser definido, ele está em função do x, desse formato. O y ele é uma base elevado ao x. Tranquilo? Até aqui, o que é importante salientar, pessoal? Cada função ela tem o seu formato específico. O que é que vai mudar entre elas? O valor do b. O b, pessoal, nada mais é do que um número que pertence a dois tipos de intervalos diferentes. O 0, 1, ele está entre 0 e 1, ou ele está entre 1 e infinito. Dependendo de onde ele estiver, o gráfico vai ter um formato diferente, certo? Mas outra coisa que é importante salientar. O b, ele não pode adotar como valor nem o 0, nem o 1 e, obviamente, nem o próprio infinito. Por quê? Quando você adota o b como 0, você vai entrar em um tipo de função constante. Porque vamos usar como exemplo o 0 mesmo, né? Vamos fazer uns testes aqui, ó. 0 elevado a x igual a y, que é a própria função de x. Quanto que é 0 elevado a 1? É 0. Quanto que é 0 elevado a 2? 0 vezes 0. Dá quanto? 0. 0 elevado a 3. 0 vezes 0 vezes 0. Dá quanto? O próprio 0. A função f de x, independente do valor de x, sempre vai ser 0. Esse tipo de gráfico,
função vai ser um gráfico constante sobre a linha do eixo x aqui, ó. Tá mais escuro, né, para destacar. Isso aqui vai ser quem? F de x é igual a 0 elevado a x. Agora, se fosse o A, se B assumisse o valor de A, como é que ficaria? Só um instantinho. Como é que seria se o B assumisse o valor de 1? 1 elevado a x. Tudo isso igual a y. Pessoal, quanto que é 1 elevado a 1? Próprio 1. Quanto que é 1 ao quadrado? É 1 vezes 1. E dá igual a 1. Quanto que é 1 elevado a 3? 1 ao cubo. É 1 vezes 1 vezes 1. Dá quanto isso? 1 também. Em todo o gráfico, a função f de x igual a 1 elevado a x, que é igual a y, seria sempre igual a, independente do valor de x, igual a 1. O que é que isso resulta para a gente? Outra função constante. Só que dessa vez em y igual a 1. Esse aqui seria o f de x igual a 1 elevado a x. Beleza? E aí, o que acontece? O infinito seria o terceiro exemplo que a gente poderia destacar de valores que o B não pode assumir. Só que qual que é o detalhe, pessoal? Infinito não é um número, ele é um conceito. Eu não tenho como substituir nenhum número por infinito. Assim, vamos dar um exemplo aqui. F de x igual a x. Qual que é o f de infinito? Não, não existe esse valor. O infinito é um conceito, é um valor que não tem fim. Mas ele não é um valor substituível, é um valor exato, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre especificamente qual que é o formato do gráfico. Deixa eu ver aqui se eu consigo desenhar e depois eu mostro um exemplo mais bonitinho. Temos aqui gráfico, y. Basicamente, a função exponencial ela tem esse tipo de formato aqui, onde esse ponto aqui é basicamente 1 e a função ela cresce com esse formato. A curva tem esse gráfico, né? Esse formato. Basicamente, o que acontece? Esse formato aqui é um formato hiperbólico. O gráfico dessa função é uma hipérbole, certo? Vou tentar transmitir aqui para vocês, basicamente, um, um gráfico que eu fiz, que eu peguei na internet mesmo. Ele demonstra basicamente o formato dessa função de duas maneiras diferentes. Vou transmitir aqui para você. Janela, Paint. Não, vou transmitir desse jeito não, tá dando certo não. Deixa eu transmitir no próprio Meet. O Paint. Aqui. Vocês estão vendo o, o Paint? Dá pra ver direitinho aí? Sim, pronto. Vamos lá. O gráfico da função exponencial, pessoal, ele tem esses dois formatos. O próprio que eu tinha mostrado anteriormente
É bem semelhante, né? E esse outro, ele é meio que oposto, certo? No caso aqui, deixa eu usar o... Pronto. Vamos lá. Esse aqui, em específico, o da direita, ele é crescente. Por que que ele é crescente? Porque, basicamente, quando você aumenta o valor de x, o que acontece com o valor de y? Cresce junto. Agora, o outro, quando você cresce o y, o que acontece com o valor de x? Ele diminui. Vamos ver isso na prática aqui, ó. Vamos pegar essa função aqui como exemplo. Y igual a 2x. Vou cortar aqui. Nela. Pronto. Vamos pegar aqui. F de x igual a 2 elevado a x. Tudo isso igual a y. Me diga uma coisa, pessoal. Basicamente, quando você tem uma base que é maior do que 1, o que acontece com o gráfico? Qual que é o valor da função quando x for 1? É 2 elevado a 1. Qual o resultado disso? 2. F de 2. 2 elevado a 2. Isso é 2 vezes 2, que dá quanto? 4. F de 3. 2 elevado a 3. Isso é 2 vezes 2 vezes 2. Quanto é que isso dá? 2 ao cubo, que é o mesmo que 8. À medida em que eu estou aumentando o valor de x, ó, 1, 2 e 3, o que acontece com o valor de y, que é o resultado dessa função, está crescendo. Aqui, ó, 2, 4, 8, e assim vai. Se eu crescer o x, eu cresço o y. Isso quando a base, o valor de b, for maior que 1. No gráfico que eu tinha mostrado, esse aqui especificamente, o que acontece? Basicamente, você está vendo invertido na minha tela? Ou tá ok? Pra me responder isso daí. Dá pra enxergar direitinho? Tá ok, né? Porque aqui aparece pra mim invertido. Enfim. Esse aqui em específico, o que acontece? À medida em que eu aumento o x, o y cresce, o valor da função cresce. Por conta da base, o número grande, né? Ó. Vamos voltar aqui, ó. O cara que é multiplicado várias vezes, que fica sendo repetido, ele resulta em quanto? Em múltiplos de 2, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64, enfim. À medida em que a base cresce, o valor da função também cresce, por conta da base ser maior que 1, especificamente. Agora, vamos pegar um outro exemplo, o outro que estava do outro lado, que é f de x igual a meio elevado a x, 1 sobre 2. Esse exemplo aqui, ó, um exponencial. O que acontece, pessoal, é a gente usar esse exemplo, esse valor, o que acontece com o nosso gráfico. Dá uma olhadinha aqui. Novamente aqui. Vamos lá. Qual que é o valor da função se o x for 1? É 1 sobre 2 elevado a 1. Sempre que eu elevar um número a 1, é só repetir o número, né? Ó. A quanto? 1 sobre 2. Quanto que é a função quando x for 2? O valor dessa função vai ser 1 sobre 2 ao quadrado elevado a 2. Que é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Isso aqui resulta em quanto? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 1 quarto. Quando a função tiver o x igual a 3, qual vai ser o valor dela? 1 sobre 2 elevado ao cubo, ou elevado a 3.
O que que é isso daqui? É 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. 1 vezes 1 vezes 1, o próprio 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Dentre todos esses daqui, pessoal, esses resultados, quem que é o maior de todos? É 1 sobre 2. A cada vez que eu vou aumentando o valor do x, o que acontece com o valor do y? Ele vai diminuindo. Por conta disso, essa função ela é hiperbólica, certo? É uma função exponencial, né, que tem um formato hiperbólico, mas do tipo decrescente. Se a gente voltar aqui para aquele exemplo que eu mostrei, ó, quando o x cresce, ou seja, quando a gente se movimenta para direita, o que acontece com o valor do y? Ele está diminuindo, ó. O valor vai descendo, né, ó, verticalmente falando. A mesma coisa acontece para qualquer outra função que tenha a base, o carinha que é multiplicado várias vezes, qualquer base que tiver entre 0 e 1. Pode ser 0,5, 0,7, 0,3, enfim, qualquer valor que tiver entre 0 e 1, vai acontecer isso. Agora, se a base for negativa, o que acontece? Esse tipo de gráfico, ele não é definido se a base for negativa. Por quê? Basicamente, se a gente tiver uma base negativa, como por exemplo, menos 2, como é que ficaria essa função? Qual que é o valor da função quando x for 1? Menos 2 elevado a 1. Quanto é que é isso? É só repetir o número, né? Menos 2. Qual que seria o valor dessa função se o x fosse 2? Gaguejei até. Trava a língua. Seria menos 2 ao quadrado. Quanto é que dá isso aqui? É menos 2 vezes menos 2. E resulta em 4. Percebam, aqui o valor estava negativo. Quando foi para o quadrado, ficou positivo. Essa função ela ia ficar alternando, dependendo do valor do x, entre negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, e assim por diante. Uma função, nosso nível de ensino médio, ela tem que ser constante. O que faz com que esse tipo de função com a base negativa não tenha muita serventia para a gente, certo? E por conta disso, a gente considera a base, o valor do B, entre 0 e 1 ou entre 1 e infinito. Ou seja, só assume valores positivos na base, no B. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão aí ainda? Ou eu já estou sozinho? Me respondam. Tá de boa? Tá sozinho não? Tô aqui, tá acompanhando. Tá acompanhado, sem dúvida. De boa então, né? Até aqui? Pois já que estamos sem dúvidas, vamos fazer uns exercícios. E aí a gente vai rolando aqui. Abrir aqui o aquele do Google Meet. Eu vou abrir uma questão aqui do nosso módulo, as questões do módulo. Vocês já receberam o módulo em PDF, né? Tô vendo o chat aqui, me respondam aí. Sim, não, talvez. E, sim, sim, beleza.
Então, a partir de agora, vamos resolver umas questões pra gente ficar bem craque nesse assunto e não penar no Enem, beleza? O objetivo aqui é sair daqui sabendo o que precisa para resolver esse tipo de questão. Vou colocar aqui no Paint ou Grings. Só rolar isso. E agora não tá mais aparecendo no Paint. Vamos ver essa função aqui, ó. Essa questão aqui. Considere as funções de x, que é igual a menos 3 elevado a x. Já não é função do nosso escopo, né? Mas enfim. G de x igual a 0,5. E h de x é quanto? 5, que multiplica 2 elevado a 0,5 x. Essa questão, pessoal, é para praticar a substituição do valor de x na função. Propriamente, só para isso. Aí ele pede o quê? O f de 0, f de 3, g de 1, g de 2, h de 0 e h de 10. Então, vamos aqui. Pessoal, qual que é o f de 0? Para resolver essa equação, eu apenas preciso substituir o valor de x por 0. Somente isso. Quem que é o f de x? Menos 3 elevado a x. Nesse caso, x é 0. Então, no lugar do x, eu vou colocar 0. Menos 3 elevado a 0. Quanto é que dá isso aqui? Para resolver isso, vou falar de uma propriedade para a gente relembrar, tá certo? Propriedade da subtração. Basicamente, pessoal, quando eu tenho dois números de mesma base, um dividido pelo outro, para achar o resultado disso, dá para enxergar que é um expoente de 2? Vou aumentar aqui a letra. Para a gente resolver isso daqui, tem duas formas. A primeira, resolvendo em cima e depois embaixo e depois calculando a divisão, ou aplicando uma propriedade exponencial. Vou mostrar as duas formas para poder explicar. 3 ao cubo, pessoal, se a gente fosse resolver, seria 3 vezes 3 vezes 3, que dá quanto? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 3 ao quadrado. Ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 27 por 9 resulta em 3. Basicamente, eu poderia até cancelar aqui, né? Para não ter que calcular todo o número, né? Mas enfim. Pessoal, existe uma forma mais rápida de resolver isso. Como é? Se eu pegar esse valor, essa conta, eu consigo poupar tempo fazendo o seguinte. Eu repito a base, o próprio 3, e subtraio os expoentes. Então aqui ficaria 3 menos 2, que dá quanto? Dá 1. 3 elevado a 1. Resulta em quanto? No próprio 3. Aí, professor, mas por que você está falando tudo isso? Quando a gente tem um número elevado a zero, basicamente eu estou fazendo o seguinte, ó, menos 3 elevado a 1 dividido por menos 3 elevado a 1. Repete a base e subtrai os expoentes. 1 menos dá quanto? Menos 3 elevado a zero. Chegamos onde a gente queria. Mas quanto é que é isso aqui, pessoal? Eu tenho um mesmo número, menos 3 elevado a 1, dividido por ele mesmo. Todo número, exceto zero, né? Dividido por ele mesmo dá quanto? Dá 1. Menos 3 dividido por menos 3 dá 1. Então o resultado disso daqui vai ser 1. Próxima questão. Próximo valor. Qual o valor da função quando x for 3? Para resolver isso,
escrevo a função e no lugar do x eu coloco 3. Isso é menos 3 vezes menos 3 vezes 3. Dá quanto? Menos 3 vezes menos 3 dá 9. Fica 9 vezes menos 3, que dá quanto? Positivo com negativo resulta em negativo. Os sinais são os diferentes, né? 9 vezes 3, menos 27 o resultado disso. G de 1, vamos acelerar um pouquinho. Seria 0,5 elevado a 1. Dá quanto isso? Toda vez que eu tenho uma potência com um expoente igual a 1, eu simplesmente repito a base. 0,5. G de 2, 0,5 elevado a 2. 0,5 por quê? Porque é o valor da base na função g. Beleza? Quanto que é 0,5 elevado a 2? Temos algumas formas de resolver isso. Mas assim, uma delas é converter 0,5 em fração. Certo? 5 sobre 10 é a fração que dá origem a esse número decimal. Só que eu posso simplificar ela para não complicar muito nossa vida, né? O que a gente pode fazer aqui? Se eu dividir por 5 no numerador e no denominador, o que é que eu vou encontrar? 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Eu vou achar 1 meio. Pessoal, 1 meio quadrado. É o que basicamente em fração? É 1 sobre 2 vezes sobre 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 1 sobre 4. Se eu quiser transformar isso aqui de volta para decimal, para ser compatível, né, com o formato anterior, vai resultar em 0,25. Esses cálculos assim, pessoal, 1 meio, 1 quarto. Bizu para lembrar do valor em decimal é trabalhar com o real. Eu tenho 4 moedas de 25 centavos. Quantos reais eu tenho? 1 real. Eu tenho 2 moedas de 50 centavos. Quantos reais eu tenho? 1 real. Beleza? E aí você vai fazendo as equivalências, né? 1 sobre 2. Em quantas moedas eu consigo dividir 1 real? Se for para dividir em 2 moedas, eu consigo 2 de 50. Se for para dividir em 4 moedas, 4 de 25 para fechar 1 real. Beleza? É um bizuzinho. É à vontade para utilizar ou não. H agora é a próxima função que a gente vai fazer. 5 vezes 2 elevado a 0,5. Quando x for 0, então é 0,5 vezes 0. Então vamos aqui. H de 5 vezes 2 elevado a 0,5 vezes 0. Pessoal, qualquer coisa multiplicada por 0 dá quanto? 0. Então fica 5 vezes o quê? 2 elevado a 0. Voltando lá para a explicação que eu dei sobre potência expoente igual a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então isso aqui fica 5 vezes 1, que dá 5 especificamente. Um detalhe importantíssimo. Todo número elevado a 0 resulta em 0, exceto o próprio 0. Isso aqui, 0 elevado a 0, não existe. Por que isso não existe? Eu não posso, pessoal, dividir 0 por 0, que é a equivalência, né? O número elevado a 0 é basicamente a base dividida por ela mesma, né? Isso aqui não existe. Isso aqui é um número impróprio, certo? Não tem valor definido. Por conta disso, não existe isso, tá certo? Se quiserem que eu esclareça mais isso, eu posso fazer uma explicaçãozinha rápida depois. Vocês querem que eu explique isso aqui? Ou tá tranquilo? Respondam aí no chat. Tá tranquilo? Beatriz respondeu isso. Demais, Letícia, André, Duda, Pedro, Maria. Tá de boa? Tranquilo, sim. Tá tranquilo também. Pois então tá. Se vocês quiserem mais formalidade para explicar isso, tá de boa, já que vocês estão dizendo isso daí. Então, o resultado de h de 0 é igual a
5. Quando x for 0, né? Agora, qual o valor da função h quando x for 10? H de... No lugar do x, vamos colocar quanto? 10. Fica o quê? 5 vezes 2 elevado a 0,5 vezes 10. Para resolver isso, a gente primeiro faz o quê? Calcula o expoente. Fica 5 vezes 2 elevado a 0,5 vezes 10. Aqui, pessoal, é a mesma coisa que 5 sobre 10 vezes 10. Propriedade das frações. Eu posso... E tem o mesmo número multiplicando em cima e embaixo, no caso, no numerador e no denominador, eu posso simplificar. Aquela coisa, né? Se eu multiplicar um número por 2 e eu dividir esse número por 2, o resultado dele por 2, eu voltei para o mesmo canto de onde eu saí. Não faz diferença. Então, no caso aqui é só o 10, né? Mas enfim. 5 vezes 10 dividido por 10 dá quanto? 5. Então aqui em cima teremos 2 elevado a 5. 5 vezes. Quanto que é 2 elevado a 5, pessoal? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4 de novo. Tudo isso vezes 2. 4 vezes 4 é 16. Tudo isso vezes 2. Quanto que é 16 vezes 2, pessoal? 32. Então aqui no final a gente vai ter 5 vezes 32. Beleza? Quanto que é 5 vezes 32? Vai dar 160. Essa seria a resposta. Vocês querem um bisuzinho sobre como multiplicar e dividir por 5 rápido? Rápido não, né? Mas uma forma de fazer para não ter que fazer a continha, né? 32 vezes 5. Vocês querem? Pode falar assim. Pronto. Vamos lá. Voltando aqui. Basicamente, pessoal, vou fazer passo reservado para isso. Ó, lá. É multiplicar barra dividir por 5. Como é que faz isso? Vamos fazer um de cada vez, mas primeiro, multiplicar. Para fazer isso, pessoal, vocês precisam saber multiplicar e dividir por 2. Sabe fazer isso? Se sabe, já é uma coisa da checklist. Qual que é a outra? Saber multiplicar ou dividir por 10. Essas duas tabuadas, do 10 e do 2, elas são bem básicas. Então, assim, se você souber fazer essas duas, você sabe fazer a do 5, por consequência. Se não souber, então eu recomendo que você faça a conta normal mesmo, para você não se confundir e errar o cálculo. Bom? Mas como é que eu faço para multiplicar por 5? Vamos dizer que eu tenho aqui um número x. Vou nem colocar valor específico. E eu quero multiplicar ele por 5. Para eu fazer isso, basta que eu multiplique esse número por 10 e divida por 2. Porque na prática, se eu fizer isso, eu estou multiplicando por 5. Por quê? Pessoal, quando eu tenho uma fração, eu posso simplificar algum número que está no numerador com o número que está no denominador. Quanto que é 10 dividido por 2? É 5. Então volta para o ponto inicial. Vamos ver isso na prática? Quanto que é 5 vezes 5, pessoal? A gente sabe disso, é para saber de qual é salteado, né? É um quadrado fácil, é 25. Vamos usar esse princípio aqui para a gente chegar nesse resultado. 5 vezes 10 sobre 2. Tudo sobre 2. Pessoal, quanto que é 5 vezes 10? É só colocar o 5 e o 0. Tudo isso dividido por 2. Eu tenho uma moeda de 50 centavos, pessoal. Eu quero dividir em duas partes iguais. São quantas? Duas de 25 centavos. Chegou no mesmo resultado, fazendo um cálculo muito mais simples, que é o quê? Colocar um zero na frente e dividir por 2.
Esse bizu para multiplicação também serve para divisão. Só que em vez de fazer multiplicando por 10, eu vou dividir por 10. Mas vamos chegar lá. Alguma dúvida até aqui, pessoal, sobre esse bizu? Deu para entender direitinho? Me respondam aí, deu para entender? Beatriz diz que sim. Mais alguém? Pedro Lucas diz que sim. Maria Rita também. Então pronto. Vou considerar que vocês entenderam. Seguindo aqui. Divisão. Divisão por 5, pessoal. Ela basicamente é o contrário. Eu vou multiplicar por 2 e dividir por 10. Eu só troquei de lugar quem estava em cima e em baixo, né? Ó. Eu troquei de lugar. Então, x por 5, eu dividir o número x por 5, eu tenho que fazer isso. Vamos pegar o mesmo exemplo do 25 agora. 25 dividido por 5 é para dar 5. A gente sabe esse resultado porque um é consequência do outro, né? 5 vezes 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. Mas como a gente chega nesse resultado através desse bizu? Peço perdão se vocês ouvirem o barulho de carro, chegando aqui em casa. Mas enfim. Vamos aqui. Vamos fazer por esse método. 5 vezes 2 dividido por 10. 25, né? Perdão. 25 vezes 2 dividido por 10. 25 vezes 2. Só fazer a multiplicação por 2 normalzinha mesmo. Dá quanto? 50. 50 por 10. Pessoal, são dois números. São dois números com dezenas, né? Então, para simplificar, eu posso só cortar os zeros à direita. Dá quanto? 5. Chegamos no mesmo resultado por um caminho diferente. Para alguns pode ser mais fácil, para outros pode ser mais difícil. Mas fica aqui o bizu de como fazer. Tranquilo? Alguma dúvida em relação a isso aqui, pessoal? Me respondam aí. Tem dúvidas? Tem dúvida alguém? Boas, tranquilo? Não, maneiro bizu. Beleza. De boa, tá bom. Todo mundo aí tá tranquilo então, né? Seguindo então. Então, pessoal, com essas continhas, a gente chegou na resposta da questão. É 1 menos 27, 0,5, 0,25, 5 e 160. Beleza? Vamos agora para uma questão mais cara de Enem. Para a gente fazer uma mais no estilo do Enem, para poder não ter muito do que ficar com medo na questão da prova, né? Vou pegar a quarta questão do módulo, tá? Vou colocar aqui no Paint. E aqui. Estão vendo a questão? Quarta questão é Enem. Vou ler rapidinho e a gente comenta. Suponha que o modelo exponencial y igual a 363 elevado vezes z elevado a 0,03x. Tem esse modelo aí, em que x igual a 0 corresponde ao ano 2000, x igual a 1 corresponde ao ano 2001 e assim por diante. O valor de y é a população em milhões de habitantes no ano x. E esse modelo exponencial ele é usado para quê? Para estimar a população com 60 anos ou mais de idade nos países em desenvolvimento. Pessoal, vocês estão vendo que eu estou dando uma lida um pouquinho diferente. Por que eu estou fazendo isso? A questão ela tem muito texto e às vezes não dá para respirar ao ler essa questão. O que pode acontecer? Pode acontecer que às vezes você confunde e não consiga resolver, mas ela não é difícil. Tá? Então vamos lá. Eu vou escrever aqui as coisas essenciais da questão e a gente comenta. Basicamente, Y é quem? É a população em
milhões de habitantes. X é o ano. Tranquilo até aqui? Espero que sim. Qual que é o valor qual que é o formato da função? É igual a y, é quanto? 363 vezes e elevado a 0,3 vezes. Pronto. Ele pergunta o quê? Qual a média, a população com 60 anos no ano de 2030? Como é que a gente faz isso? Lembrem lá na questão que ele fala sobre equivalência de ano com o x, né? Se o ano era 2000, o x era 0. 2001, x era... Como é que eu vou fazer essa equivalência? Basicamente, pessoal, eu vou pegar o ano, subtrair 2000. Eu vou achar quem? O valor do x. 2000 menos 2000 dá 0. 2000 menos 2000 dá 0, que é o próprio valor do x. 2001 menos 2000, né? O ano de 2001 menos 2000 dá quanto? Dá 1. O x vai ser 1. E assim por diante. Não precisa saber isso daqui para resolver a questão, mas é só para poder a gente ficar mais tranquilo na interpretação da questão, tá? Então, para achar o valor do x de 2030, eu pego o ano menos 2030. Ups. Dá quanto? Menos 2000, perdão. É 2030 menos 2000, que resulta em 30. Então, x igual a 30. Vamos precisar fazer a função quando x for 30. Que vai ser quem? 363 vezes o e elevado a 0,03 vezes, no lugar do x eu coloco 30. Isso elevado a vai ser o nosso valor, né? É elevado a 0,03 vezes 30. Ele fala na questão para a gente adotar o e elevado a 0,3 igual a quanto? Vou botar aqui 1,35. 1,35. Então a gente tem que usar esse valor aqui para a gente fazer a estimativa. Temos que manipular a função, a equação, para a gente chegar nisso daqui. Beleza? Então temos aqui 363 vezes E. E aí é onde vai morar toda o cálculo-chave da questão. Pessoal, se eu pegar 0,03 vezes 30, isso aqui resulta em quanto? 0,03 é a mesma coisa que 3 sobre 100. Tudo isso vezes 30. Basicamente, vai ser 9 sobre 10 o resultado, que é 0. Só que a questão nos deu 0,3 no expoente, não deu 0,9. Então a gente tem que achar alguma outra forma de resolver isso daqui para que a gente de alguma forma ache 0,3. Claro que o resultado vai ser 0,9, mas a gente tem que manipular para aparecer o 0,3 para a gente poder depois fazer um outro cálculo, certo? Vamos lá, o que é que a gente pode fazer? 0,03 vai multiplicar por 30. Só que o 30 eu posso separar ele em duas coisas. 10 e depois o 3. Vai dar quanto isso aqui? 3 sobre 100 vezes 10 vezes 3. Corta os zeros aqui, né? Isso daqui, pessoal, vai ser quanto? 3 vezes 1 dividido por 10. 3 sobre 10. Tudo isso vezes 3. Quem que é 3 sobre 10, pessoal? 0,3. Chegamos no expoente que a gente queria, né? Como é que vai ficar isso? F de 30 vai ser 363 vezes E elevado a 0,3 vezes 3. E, pessoal, a gente vai ter que aplicar uma outra propriedade, que eu acho que eu comentei na aula passada, que é a potência de uma potência. Eu vou explicar novamente para a gente relembrar, ou para caso alguém que esteja nessa ligação não tenha visto, aprender.
potência, potência. Vou pegar com números para exemplo para facilitar a nossa vida. Pessoal, se eu quisesse calcular quanto que é 2 ao quadrado, tudo isso é elevado a 2. Para resolver isso daqui, eu posso fazer o processo manual normal, como a gente sempre faz, né? 2 vezes 2, quem está entre parênteses primeiro, depois os expoentes, né? Depois quem está fora do parênteses, que no caso aqui é um expoente. Quanto que é 2 vezes 2, pessoal? 4. Esse cara é o resultado de dentro do parênteses. Então fica 4 ao quadrado. Quanto que é 4 ao quadrado? 4 vezes 4, que dá 16. Esse é o resultado dessa continha aí. Mas como é que eu faço? Pela propriedade da potência de potência. Uma potência. Para não ter que fazer todo esse processo aqui, pessoal, eu posso simplesmente fazer da seguinte forma. Eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. Então aqui ó, temos 2 vezes 2 expoentes. Quanto que é, pessoal? 2 vezes 2? A gente já sabe, né? É 4. Então, no lugar do expoente todo complexozão, a gente chega nisso daqui, ó. 2 elevado a 4. Quanto que é 2 elevado a 4, pessoal? Você pode saber decorar o valor, sabe todas as potências de base de 2, ou você pode calcular na mão. Fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai chegar no mesmo resultado. Só que você vai dar muito menos passos do que aqui. Certo? Ó. Quantos passos a gente deu aqui em cima? E a gente fez com calma, né? 1, 2, 3. Não, 1, 2, 3, 4. Aqui a gente vai dar um passo a menos, mas vai chegar no mesmo resultado. E detalhe, se você soubesse direto a base aqui, você fazia direto aqui a conta. Então, é uma forma de facilitar a nossa vida, certo? Mas como é que a gente aplica isso na questão? Vamos lá. F de 30, então com x igual a 30 vai ser 363, fica E elevado a 0,3, tudo isso elevado a 3. Em vez de fazer esse caminho aqui normal, eu fiz o da volta. Eu transformei o produto no expoente em uma potência de uma potência. Aqui, ó. Transformei disso daqui para isso daqui. Beleza? Como é que fica a resolução? No lugar de E elevado a 0,3, a questão pediu para a gente adotar o valor de 1,35. Vamos usar esse valor. Então fica 363 vezes 1,35 elevado a 3. Aí aqui, pessoal, é uma parte chata dessa questão. Por quê? A gente vai ter que calcular na mão essa conta com o número quebrado. Certo? E aí é basicamente aritmética, que vai ser basicamente isso. Vai ser chato? Talvez. Mas para resolver a questão a gente precisa disso. Vou colocar aqui a folha mais para. Vamos lá. Então fica 363 vezes 1,35 vezes 1,35 vezes 1,35. Isso aqui, pessoal, eu posso escrever como 135 sobre 100. Tudo isso vai ser 130 ao cubo sobre ao cubo. Estou fazendo tudo isso daqui, pessoal, para facilitar a nossa vida. Vamos calcular 135 ao cubo. 35 vezes 135 vezes 5, 20. 2, 3, 15, 7. Depois um 5 mais um 6. 0. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9 mais 10. 3 vezes 1, 3 mais 1. 2 zeros. Só repete, né? É 1. Dá conta esse resultado. 12. 8. Dá isso aqui, 18.225. Tudo isso, multiplico novamente por 3, 5. Fica o quê? 5 vezes 5, 25. Vezes 2, 10 mais 2, 12.
11, 5 vezes 8, 40, mais 1, 41. 6, 1, 5, mais 4, 9. 0. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7 também. 8 vezes 3 dá 24. 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 2 zeros. Como está multiplicando 1 vezes tudo isso, eu só repito, né? 2, 8. Vai dar quanto isso? 7. 12 mais 1, 13. Aqui temos 11. 16. 14. 2, 4, 6, 1, 3, 7, 5. Ixi Maria, número grande. Vai ser 2, 4, 6, 1. Embaixo, pessoal. Dica que eu dou para vocês. Sempre que tiver 10 elevado a alguma coisa, 10 elevado, tá? Por exemplo, 10 elevado a 3. Para fazer essa conta, eu não preciso fazer 10 vezes 10 vezes 10. Eu posso simplesmente escrever 1 e a quantidade de zeros vai ser basicamente o número que está aqui em cima. 10 ao cubo é 1, 0, 0, 0. É 1000. 10 vezes 10, 100. Vezes 10 de novo, 1000. Chegamos no nosso resultado. Só que aqui está ao quadrado. Tá 10 vezes 10, né? Tá 100. 100 ao cubo. Então, nesse caso aqui, eu posso, a cada número que tem em cima, eu coloco 2 zeros. Então, 100 ao cubo vai ser 1, 0, 0. Já vai ser um número de cima, né? Aí, 2, 3. 1 milhão. Então, vai ser 2.461.375 dividido por 1 milhão. Quanto é que vai dar isso aqui, pessoal? Esse valor aqui. Para fazer isso, eu posso simplesmente mover a vírgula de lugar. Esse número aqui, ele é exato. Então, o valor dele é isso tudo aí, vírgula, 0. Só que, quando eu vou dividir ou multiplicar por 10 e seus múltiplos, no caso aqui, 10, 100, 1000, 10.000 e enfim, eu posso simplesmente mover a vírgula de lugar com a quantidade de zeros que tem para fazer a conta. Temos ao todo 6 zeros, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Como é que fica isso? Vamos contar aqui, ó. Tá aqui a vírgula, né? 1, 2, 3, 4, 6. Então fica 2,461375. Esse é o valor. 2 e uns quebrados, né? Bem dizer. Tudo isso vezes 363. A gente, pessoal, não é besta de ficar calculando isso aqui. O que é que eu dou de bizu para vocês? Quando vocês vão fazer a última conta para calcular o valor, aproximem. Aqui, em vez de usar isso daqui, usa 2,5. Arredonda um pouquinho para cima. Porque aí, com essa casa decimal aqui, somente, né? O valor vai estar próximo ali do resultado, bem próximo. Mas não vai ser muito distante, para vocês terem que arredondar depois para baixo e chutar. Então fica 363 vezes 2,5. A gente tem algumas formas de fazer isso daqui. Eu vou fazer uma forma um pouco disruptiva, um pouco diferente. Em vez de multiplicar desse jeito por 2,5, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar 363 e dividir por 2. Por quê? Fazendo isso, eu vou saber quanto que é a metade de 363. Porque aqui eu estou multiplicando por 2 e uma metade, né? 2,5. Aí depois de eu fazer isso, pessoal, eu vou simplesmente pegar e somar com 363 vezes 2. Assim chegando bem próximo do resultado da questão. Só que no caso vai ser um pouquinho para cima. Vou chegar lá já já. 363 dividido por 2. Pessoal, 363 está bem próximo de 360. Quanto que é a metade de 360? 180. Só que aí fica 3 dividido por 2, né? Fica
esse restinho, né? 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, 181 dividido por 5. Na dúvida desse cálculo aqui, pessoal, só fazer na mãozinha mesmo. Deixa vai ficar um pouquinho bagunçado aqui, me perdoe. 363 dividido por 2. Então você faz normalzinho e chega nesse resultado aqui. 161, 181, perdão, 0,5. Pessoal, alguma dúvida nessas contas? Ficou um pouquinho bagunçado, me perdoem. Alguma dúvida? Não, não. Mais alguém? Não, de boa também, né, André? Tranquilo. Posso seguir, né? Beleza. Então, seguindo. Essa parte aqui, ó. 363 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6 mais 1. Vou somar esses dois aqui. Vou achar o nosso resultado. Dá quanto? 5 mais 0, 5. 6 vezes 1, 6 mais 1, perdão, 7. 8 mais 2, 10. 1 mais 1, 2 mais 7, 9. Chegamos nesse resultado aqui. Ou seja, o f de 30 ele é 907,5 aproximadamente. Qual que é o detalhe? Na questão, tem exatamente isso? Não, tem valores aproximados, né? Estimados. De quanto especificamente? 409, entre 409 e 510, entre 550 e 620, entre 780 e 800, entre 810 e 860, ou entre 870 e 910 milhões. No caso, pessoal, a gente aproximou 2 pontos no final, né? Antes de calcular o resultado final, 2,461 para cima, né? Ficou 2,5, né? Como a gente arredondou para cima, o nosso resultado vai estar um pouquinho maior do que ele é na verdade, no valor correto, né? Então, para achar o valor mais estimado, eu vou ter que procurar valores abaixo de 907 ponto. Dentre as alternativas, pessoal, qual é um valor próximo mais abaixo dessa faixa de número? O item é entre 870 e 910 milhões. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Pior, né, Rita? Infelizmente, essas questões demandam muito tempo da prova. Por isso que eu recomendo, pessoal, que vocês, assim, quando vê que um cálculo está muito grande, tipo esse, você já tem a resposta ali. Você resolveu tudo, só tem esse cálculo para fazer, deixa pro final. Vocês não perderem tempo de outras questões, entendeu? Por exemplo, a gente chegou nisso daqui, ó, 363 vezes 2,461 e lá vai pedrada. Deixa aqui pro final. Aí no final tu calcula. Porque assim, você e fazendo com o bizu, né, que eu mostrei, fica bem rápido. Porque fica metade disso aqui mais duas vezes. Fica muito rápido. Porque aí você deixa. Você não perde tanto tempo com uma questão dessa. E provavelmente vai ser considerada médio ou difícil. Mas ganha tempo em outras questões. Fazer. Então assim, fica o bizu disso daqui. É uma questão nível Enem. Não é à toa que tem o nome, né? Enem aqui, ó. Mas é uma questão médio difícil. As questões desse assunto, pessoal, via de regra, com função, são médio difícil. Potência por si só é nível fácil médio, tá? Depende da questão, depende do contexto, mas é fácil médio, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Não? Boa? Tudo bem, né? Todo mundo respondendo sim. Aí agora me diga uma coisa. Vocês querem fazer mais uma questão disso daqui? Letícia, realmente é uma bomba de questão. Vocês querem fazer mais uma questão de função exponencial para depois a gente ir para logaritmo? Ou preferem ir logo para logaritmo? Logaritmo. Quem mais quer ir logaritmo? Log. Todo mundo tá querendo ir logo pro logaritmo. Beleza, então.
Deixa eu só ajeitar aqui o setup. Basicamente a minha mesa, que tá uma bagunça. E o bom, eu coloquei um refrigerante aqui pra tomar. Antes da aula começar. E eu não tomei. Tá totalmente sem gás e quente. Tenho certeza, quer ver? É, sem gás e quente. Nossa, que sabor maravilhoso. Então tá. Deixa eu abrir aqui logaritmos especificamente pra gente trabalhar. O logaritmo, pessoal, vai trabalhar com essas bases aqui. Com essas propriedades. Aqui, ó. Vou explicar cada uma dessas bases e o que é logaritmo propriamente dito, certo? Ela, logaritmo. Estamos aqui. Ó, logaritmo, ele basicamente ele é uma pergunta. Qual pergunta? Se eu tiver 2 elevado a algum número, que eu não sei quanto é igual a 8. Qual é esse número que eu elevo o 2 para resultar no 8? Essa é a pergunta. Para escrever isso aqui, para eu achar essa resposta, eu escrevo dessa forma. Log do quê? E 8 na base 2 é igual a... Ou seja, o resultado disso daqui vai ser quem? Vai ser o expoente dessa conta aqui. Então, a pergunta. Qual número devo elevar o 2 para resultar em 8? Se vocês pensarem com um pouquinho de calma, vocês vão saber que o valor desse número é 3. Porque 2 elevado ao cubo, né? 2 ao cubo dá 8. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Beleza? Só que qual que é o detalhe? Para alguns números, essa conta não é tão fácil. Por exemplo, se eu perguntasse, pessoal, qual que é o logaritmo de 2 na base 10? Qual número eu devo elevar o 10 para chegar no 2? Eis a questão, né? Já fica diferente a brincadeira. Só se eu tiver, às vezes, um outro valor e aplicar um pouquinho de propriedade, pessoal, consigo achar um resultado como esse. Um resultado esdrúxulo por conta dessa feia. Entendeu? Nosso objetivo aqui vai ser basicamente mostrar cada um cada uma das propriedades dos logaritmos. Que ao todo são 5 propriedades, certo? Na aula geralmente eu falo 4, mas como no livro tem essa outra, eu posso mostrar, certo? Mas ela é muito pouco utilizada. Pode focar só nas 4 se vocês preferirem. Mas enfim. Eu vou só coletar aqui antes de da gente começar a explicar. Umas dúvidas que me apareceram esses dias de logaritmo de algum aluno. Mas foi do André até. Mandou pra mim. E aí eu já vou respondendo elas nessa aula. Pra gente desenrolar, tá certo? A primeira delas é: por que que o log de um número na base dele mesmo, por exemplo, log de 2 na base 2 é igual a 1? Por que que isso acontece? Pessoal, qual é o número que eu devo elevar o 2 para resultar no próprio 2? Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Respondam. André mencionado, foi mesmo. Maria Rita sem dúvida. Duda também. O que mais? Easy, Beatriz, Pedro Lucas. Pedro Lucas tranquilo, Beatriz também. Tranquilo. Sem dúvidas, Letícia? Tá bom. Então vamos seguindo.
Próxima dúvida. Antes da gente entrar em propriedades específicas. Antes. Tá, agora é as propriedades mesmo. Vamos lá. Pessoal, fala das propriedades do logaritmo. Pra ver aqui. Porque meu fone desligou. Tá conectando. Qualquer dúvida, vocês falam no chat. Qualquer dúvida, e aí aparece para minha notificação aqui. Propriedades do logaritmo. O que é importante saber das propriedades do logaritmo? Será que elas antes? Trabalhando uma de cada vez. Na minha tela, né? A primeira delas é o log x vezes y base a. Mas antes de eu falar especificamente da propriedade, vamos dar nome aos bois. Eu tendo o log de a na base b, tudo isso aqui igual a x, o a ele vai receber um nome. É o logaritmando. Logaritmando. O b vai ser quem? Vai ser a base. Log de a na base b. Por que vai ser esse nome? Porque o número que fica aqui embaixo é o mesmo que a base quando você transforma um logaritmo em um expoente, uma potência, certo? E o x é o próprio nome dele, né? O logaritmo. E essa pergunta é o número que fica no expoente para resultar logaritmo na base, né? No expoente da base. Beleza? Então tá. Propriedades dos logaritmos. Pessoal, primeira é essa daqui, que é o log do produto. Vamos pegar um exemplo prático para a gente resolver e já esclarecer qualquer dúvida. O que é o log, pessoal? 4 vezes 2, tudo isso na base 2. Para resolver isso daqui, tem duas formas, com a propriedade e sem ela. Na amarra. Como é que fica na amarra? Log resolve o que está entre parênteses. Quanto que é 4 vezes 2? 8. Tudo isso na base 2. Qual que é o resultado do log de 8 na base 2? A gente já viu hoje, né? Aqui, ó. 3. Então, sabemos o resultado. 3. Por quê? Porque o log, volto a dizer, uma pergunta. Qual o número que eu devo levar o 2 para chegar no 8? 3. Certo? Pensei dessa forma que não tem como confundir. Tá? Então, esse é o resultado na marra. Com a propriedade, como é que fica? Essa propriedade ela vai dizer o seguinte. Eu tendo o log de x vezes y na base a, eu posso separar essa multiplicação em dois logaritmos diferentes. No caso, ficaria o log de x na base a mais, o mais é o cara importante da história. Log de y na base a também, na mesma base. Esse carinha aqui é o importante. Eu tenho multiplicação aqui dentro, eu vou ter soma aqui fora, tá? Então vamos aplicar a propriedade. No lugar do x eu vou colocar o 4, no lugar do y eu vou colocar o 2. No lugar do a, 2. Fica aqui. Perdão. Log de 4 na base 2, mais o log de 2 na base 2 também, mesma base, né? Pessoal, qual número eu devo elevar o 2 para chegar no 4? 2 elevado a quanto dá 4? O próprio 2, né?
Então, no lugar disso daqui, eu vou escrever o quê? 2. É o resultado, né? Agora o próximo. Logaritmo com base e logaritmando iguais. Base e logaritmando iguais. Dá quanto? 1. Quanto que é 2 mais 1, pessoal? Pegamos o mesmo resultado. Beleza? Alguma dúvida nisso daqui, pessoal? Opa, Pedro Lucas. Professor, uma questão de log se considera qual nível de dificuldade? Pedro, basicamente no Enem, por via de regra, as pessoas tendem a pular as questões com logaritmo, o que torna a questão médio a difícil. A maioria das vezes ela é difícil no Enem. Só que depende muito, porque às vezes é uma questão tão ridícula que a galera tenta fazer e acaba acertando, entendeu? Aí diminui um pouquinho a dificuldade dela por conta disso. Mas assim, via de regra, médio difícil para difícil, no Enem, certo? Mas, por exemplo, outros vestibulares como o S, Unicamp, vestibulares mais tradicionais, né? O VEST, é considerado conteúdo normal de cair em prova. Cai com frequência e vestibular tradicional não tem essa dinâmica do TRI, né? De médio, fácil, difícil. Então, é um conteúdo como qualquer outro. E pode cair. Mas enfim. Alguma dúvida, pessoal, em relação à propriedade da soma? Log dos produtos? Maria Rita, sem dúvida. O que mais? Beatriz, sem dúvida. Tudo, alguma dúvida? Pré. Boa. Eu vou seguindo aqui. Próxima propriedade. Vamos aqui, ó. E cara, já vimos o que? Log do produto. Check. A próxima. Log da divisão ou do quociente. Como é que a gente faz, pessoal? Log dividido por y. Tudo isso na base A. Claro. Vamos pegar um exemplo prático, novamente, para a gente fazer, depois comparar a resposta fazendo com a propriedade. Ó, quanto que é o log de 8 dividido por 4 a base 2? Sem propriedade, como é que faria isso? Primeiro você resolveria o que está dentro do parênteses e depois aplicaria o logaritmo. Ficaria como? Log. Dentro do parênteses, 8 dividido por 4, 2. Na base a gente vai ter o 2 novamente. Quanto que é o log de um número da base e logaritmando iguais? Já sabemos quanto é. Já vimos anteriormente, né? Até hoje. Faz isso pela propriedade, pessoal. O log x dividido por y na base A vai ser quem? É o log x A menos, é o cara da vez, o cara importante. Menos quem? O log de y rasurado. A base A. Sempre que tiver, então eu vou usar fração, tá? Dá até pra visualizar que os dois são traços, né? Horizontais e tal. Dá pra lembrar. Mas enfim. No lugar do x, vamos colocar o 8. No lugar do y, 4. No lugar do a, 2. Vamos aqui. Log de 8 na base 2. Menos o log 4, base 2. Mesma base. Dá quanto isso aqui? Quanto que é o log de 8 na base 2? Aquela pergunta. Qual expoente eu devo colocar no 2 para chegar no 8? Carinha aqui. É o 3, né? Todo 3 chega no 8. 2 ao cubo, 8. Então, o resultado vai ser 3. Menos. Qual número eu vou utilizar no expoente do 2 chegar no 4? Já vimos hoje, né? Ó. Aqui, ó.
4, log de 4 na base 2 é 2. Resultado, né? 2 ao quadrado, 4. Beleza? Então, no lugar do log de 4 na base 2, colocamos 2. Dá quanto isso aqui, pessoal? 3 menos 2, 1. Essa é a nossa resposta. Chegamos ao mesmo resultado, o mesmo valor com a propriedade. Ah, professor, mas esses exemplos que você está fazendo são muito simples. Pessoal, a matemática, ela tem níveis. Você não vai ter o difícil se você não souber o fácil. Construção, é a casinha de tijolos, né? Coloca o primeiro tijolo, todos a primeira base, né? Primeira altura de tijolo, depois coloca outra, até fazer a torre. Com outros números, é só você aplicar a mesma propriedade. Agora, um detalhe importantíssimo para eu utilizar as propriedades do logaritmo. As bases precisam ser as mesmas, tá? Vai ter uma propriedade específica e isso vai ter influência. Mas, por exemplo, ó, se eu tiver em alguma questão, por exemplo, o log de x na base A e o log de y na base A, pode ser que individualmente eu não saiba resolver esses logs. Mas se eu utilizar a propriedade aqui, ó, e transformar eles em um produto, eu consigo resolver. Vamos para um exemplo. Vamos dizer que você está na questão do Enem. E a questão do Enem não te dá o log de 2 na base 10, nem o log de 5 na base 10. Mas, porém, contudo, todavia, você chega em algum determinado momento, dá uma soma dos dois. Eu sabendo a propriedade, eu posso tanto fazer o caminho da vinda, de transformar um produto em uma soma, quanto o caminho da volta. Transformar essa soma em um produto. Fica quanto? Log de 2 vezes a base 10. Dá quanto? Log de 10 na base 10, que é... Beleza? Vamos lá. Próxima propriedade. Já vimos a da soma, a do quociente e a do produto, né? A partir de agora, a gente vai entrar em algumas propriedades que são um pouquinho mais desenvolvidas, mas não é nada difícil. É só você acompanhar com calma e escrever que você vai assimilando a ideia, né? Muito importante você ficar escrevendo para você acompanhar o conteúdo. Mas enfim. Pessoal, logaritmo do expoente. O expoente no logaritmo. Não se atentem então, tanto ao nome, mas se atentem a como resolver. A galera também chama isso aqui como o log, a regra do peteleco. Inclusive foi uma das dúvidas do André, que é o que explica a regra do peteleco. Vamos lá. André Cidade mentioned novamente. Vamos aqui. Basicamente, pessoal, a gente tem isso aqui, ó. Log de x elevado a n na base a. Qual que é o resultado disso? Mesmo esquema das outras. Vou pegar um exemplo, resolver, depois mostra a propriedade. Log de 2 elevado a 4 na base 2. Quanto que é, pessoal? 2 elevado a 4. Já vimos hoje esse valor, né? É 16. Então é o log 16 na base. Aí eu faço a pergunta do logaritmo. Qual número eu devo elevar o 2 para resultar no 16? Já vimos aqui, né? Ó, 4. Beleza? Agora vamos fazer com a propriedade. Log de x elevado a n na base a é igual a n, que significa o log base a. Por que chama regra de peteleco? Basicamente, o que é que você faz? Você dá um peteleco no expoente, carinha aqui, ó, para ele tombar para frente aqui, ó, para ele cair do logaritmo e vir para frente multiplicando. É uma forma de chamar bisurada, mas enfim,
Como é que fica? No lugar do n, vamos colocar o 4. Do x, no lugar dele, vamos colocar o 2. No lugar do a, 2 também. Vamos aqui. No lugar do n, 4. No lugar do x, 2. No lugar do a, 2. 4 vezes o log de 2 na base 2. Lembrando novamente, quando a gente tem um log de logaritmando e base iguais, o resultado vai ser 1. Então fica 4 vezes 1, que dá quanto? 4. Chegamos no mesmo resultado aplicando a propriedade. De uma forma muito mais rápida e com menos passos. Beleza? Isso daqui, pessoal, vai ser muito interessante para vocês utilizarem. Aqui a frente. Principalmente quando você tem algo desse tipo aqui, ó. Log de 4 elevado a 6 dividido por, na base 2 ao cubo. Pessoal, me diga uma coisa. O 4, ele é a mesma coisa que o 2 ao quadrado. Tudo isso elevado a 6. Qual que é o quadrado também? Então, o que, que ficou aqui? Log de 2 ao quadrado elevado a 6 na base 2 ao quadrado. Dá quanto isso daqui? Dá 6 que multiplica o log 2 ao quadrado. Mesmo número em cima e embaixo, log fica dá 6. Quando você tem bases diferentes entre logaritmando e base, aplicando essa propriedade dá para facilitar algumas contas, entendeu? Vai muito de contexto de questão, com certeza. Mas assim, fiquem ligados porque essa é uma propriedade muito utilizada. Próximo. Alguma dúvida até aqui, pessoal, antes que eu vá para a próxima? Tá de boa nas propriedades? Tem dúvidas? Maria Rita não, Pedro Lucas também, André também. Deu para esclarecer, André, tuas dúvidas? Letícia, Beatriz, Izzy, Duda, alguma dúvida? Algo antes da dúvida, de eu seguir. Fala, André. Digita aí, eu falo. À vontade. Se o logaritmando tiver em número quebrado, vai tudo normal? Depende da base, cara. Por exemplo, eu ver se eu pego um exemplo aqui. Por exemplo, log de 25, de 1,25 a base. Quanto é que dá isso aqui? Fica a pergunta, né? O que é que você pode fazer? Você pode transformar esse número quebrado aqui de cima em uma fração. 1,25 é a mesma coisa que 125 sobre em base 5. Isso daqui cai em outra propriedade. Qual que é? Log do quociente. Que é o log de um menos o log do outro. E aí você vai resolver. No caso aqui, a gente caiu em um número ruim, né? Log de 100 na base 10. De 100 na base 5. Qual número eu levo 5 para chegar no 100? É um número quebrado. Mas, você, dependendo do contexto, pode facilitar suas contas, entendeu? Talvez a questão pode até querer mesmo que tu siga esse caminho aqui. Mas aqui, ó.
Qual número eu levo 5 para resultar no 125? 3. Então esse aqui seria 3. Seria 3 menos alguma coisa. Entendeu? E bom, André? Joinha. Beleza. Então, vamos de próxima, né? Seria... Ah, antes de eu falar dessa propriedade, vou falar de uma outra e não está constada aqui, né? Mas é essa aqui, ó. É o log base A elevado a... É o log de uma potência na base. Como é que a gente faz isso aqui? Vamos à explicação. Estavam vendo? Ou... Tava, né? Tava exibindo. Vamos lá. Log de x elevado a n. Então, eu vou só fazer essa explicação das propriedades. Vou fazer alguns exemplos do próprio livro e a gente encerra a aula, tá? Porque a gente está perdendo muito tempo. Não que a gente não tem tempo de finalizar, né? Mas assim, eu acho que eu não quero demorar muito para não ficar muito pesado para vocês também. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Quanto que seria, pessoal, o log de 4 a base 2 ao quadrado? A gente não precisa de propriedade para resolver isso daqui, porque tá um número bem fácil, né? Seria quanto? Log de 4 a base 4 também. Número igual, logaritmo de base, dá quanto? Dá 1. Como seria com a propriedade? No lugar do log de x na base a elevado a n, quando a gente tinha aqui, ó, um expoente no logaritmando, ele era petelecado para frente multiplicando, né? Aqui, ó. Quando a gente tem esse expoente na base, ele vai ser petelecado, mas vai ser dividindo. Então aqui ficaria o log de x na base a. Vamos aplicar, substituir x por 4, a por 2 e o n por 2 também. Fica o quê? Log, no lugar de x coloca 4, no lugar do a 2, no lugar do n coloca 2. Qual número eu devo elevar o 2 para chegar no 4? Já vimos hoje, né? Tudo isso dividido por 2 também. O número dividido por ele mesmo dá 1. Esse exemplo ele foi bem simples, mas em alguns cálculos pode ser que apareça isso, e aí fica o bizu de como fazer, certo? É a regra do peteleco, só que invertido. Bom, alguma dúvida? Posso seguir para a próxima propriedade? Não, pode seguir, tá bom. Próximo. Já vimos o log do peteleco na base, né? Que seria mudança de base. Como que a gente faz uma mudança de base? É isso mesmo? É isso. Mudança base. Log de A na base B. Vamos pegar um exemplo aqui que a gente não tem como saber, tipo assim, muito prático. Vou pegar de exemplo 2 na base 10. É um número que vocês podem, que pode aparecer muito em prova. E ele vai fornecer, mas vou pegar ele como exemplo porque a gente não sabe o valor agora, né? Sem ser pela propriedade, ficaria meio chato de resolver, né? A gente não sabe o valor dele. Com a propriedade, a gente pode mudar a base e achar uma base que a gente consiga calcular na marra. Qual que é a propriedade, pessoal? Log de A na base B, posso reescrever ele como sendo log de A em uma base C, dividido pelo log de
A de B, perdão, na base C. Separei esse log em 2 com a mesma base. Ó. Tem que ser a mesma, tá? Para os dois. Fica o quê? No lugar do A, a gente coloca 2. No lugar do B, coloca 10. Para escolher essa base C, vamos escolher uma que simplifique aqui o 2. Seria quem? Seria o log de 2 na base 2. E pelo log de 10 na base. Certo? Como fica isso na prática? Quanto que é o log de 2 na base 2? 1. Log de 10 na base 2? Não sabemos. Mas a questão pode lhe fornecer isso daqui. Ela lhe joga nisso daqui e ela te pede isso daqui. Um exemplo, tá? E é dessa propriedade que vem a última que está na apostila, que é essa daqui, ó. E o log... O log de... Vou ajeitar. O log de A na base B é igual ao inverso do log de B na base A. De onde vem isso daqui? É basicamente, pessoal, eu pegar um log que eu não sei o valor, ou enfim, um log qualquer, e eu fazer a mudança de base. Só que no lugar da base nova, eu vou colocar quem? O logaritmando. Ó, quando eu fiz isso, eu tinha quem? Aqui. Eu tinha o 2 na base 10, né? Ó. Vou acabar de escrever aqui, né? Ó. 2 na base 10, ó. Quando eu coloquei a base nova como 2, ela é o mesmo logaritmando. Mas quando eu fiz isso, o que é que resultou? Resultou no log de 10 na base 2 no denominador. Então, log 2, 10 é o mesmo que 1 sobre o log 10 na base 2. Eu posso trocar eles mutuamente se eu fizer essa propriedade que eu mostrei aqui, colocar na mudança de base o mesmo valor que está no logaritmando. Aqui, ó. No caso aqui seria 2. Para inverter esse carinha aqui, de 10 na base 2, eu faria a mudança de base. No lugar da base aqui nova, eu colocaria o 10. Chegaria na equivalência. Só que dessa vez, partindo desse cara. Beleza? Essa foi a última propriedade. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma. Mais alguém? Duda Winchester. Alguma dúvida? Tô vendo ser pouco interativa. Maria Rita, sem dúvidas. Beatriz também. Dúvidas? Considerar que tá tudo de boa, então. Se tiverem dúvida, pessoal, vamos falar no chat, levantem a mão. Faça um sinal de fumaça. Mas enfim. Agora, pode fazer umas questões. E aí, a aula, tá? Vamos fazer aqui uma questão do Enem aqui, que ela é muito boa. Porque ela nos coloca à prova desde o início. Mas antes de eu falar dela, eu queria destacar aqui uma coisa. É o seguinte. Vocês precisam saber de algo sobre logaritmos. E de vez em quando pode ser que vocês precisem saber. Porque na questão não vai te deixar claro isso. Mas é aquela coisa, é subentendido, né? Tá só ajeitar aqui o Paint. Eu mostro.
Tá ruim de ver, né? Dá pra enxergar tudo. Enem 2017. Antes de eu falar disso, da questão, mostrar só o que eu ia dizer que é importante você saber. Pessoal, quando a gente tem aqui escrito, por exemplo, log de 2, quando não tem nada na base aqui embaixo, se subentende que seja 10. Vocês lembram que geralmente quando a gente tem um número e ele não tem expoente aqui em cima, se subentende que tem quanto? 1. No caso do logaritmo, a propriedade é o padrão, né? Se subentende que seja 10. Bom? E aí, enfim, convenção. Não sei explicar especificamente por que 10, mas enfim, é isso daí. Agora outro detalhe, perdão. Agora outro detalhe, pessoal. Esse daqui é um detalhe até meio curioso. Existe um tipo de logaritmo específico que é o LN, logaritmo natural. Pessoal, esse logaritmo ele é um log normal, só que a base dele é o E, o número de Euler ou de Euler, número neperiano. Tanto que esse logaritmo é conhecido como log natural ou log neperiano. Nível Enem, pouquíssimo provável de cair. O S, vestibulares tradicionais, Unicamp, pode cair. Mas para resolver isso daqui, ele precisa te fornecer o valor. Por exemplo, pode ser que ele peça o LN de 2. Pode ser que você precise na questão para resolver. Ele precisa te dar esse valor. Ou então ele vai te dar caminhos para chegar nisso daqui. Beleza? Então, por exemplo, pode ser que na questão seja algo assim, ó. Vai ser o ln de E elevado a x. Exemplo simples. Por quê? Seria o log de E na base E. Mesmo número aqui em cima e embaixo. Né? O x a gente faz o peteleco, né? Ele fica aqui para frente, né? Mas enfim. Seria quanto aqui? 1. É um exemplo bobo. Mas, se vocês verem em prova ln, saibam que é isso. É o log na base E. Esse E, pessoal, é esse número aqui, ó. 2,718 e lá vai pedrada. É um número quebrado lá. Número de Euler. Mas enfim, é isso. Vamos para a questão do Enem. Já vai ser bem desafiadora pra gente. Ela não é difícil, tá? Mas você precisa ter muita atenção em todos os detalhes dela. Enem 2017. Para realizar uma viagem do sonho, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$ 5.000. E para pagar as prestações, ele dispõe de no máximo quanto? R$ 4 mensais. A prestação máxima vai ser. Estou escrevendo isso, tá? Só para deixar claro. Aí fala: para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações N segundo a fórmula. P vai ser quem? O 1.000 vezes 1,013 elevado a N vezes 0,03 dividido por 1,013 elevado a N menos 1. Tranquilo? Aí ele fala, né, no enunciado aqui, ó, para até destacar. Se necessário, vai ser, deixando já adiantado, utilize 0,005 como aproximação do log de 1,013. Então eu escrevo log de 1,013 na base qual? Base 10. Log de 1,013 igual a 0,005. Eu também falo, utilize, se necessário, né, 2,602 como aproximação do log de 400. A base
10 também. 2,6. Aí também fala 2,525. Aproximação do log de 3. Aí ele completa. De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é. Destaquem já de cara isso aqui, ó. O menor número de parcelas que não comprometem o limite, tá? Deixem isso bem claro aí, porque no final vai ser importante saber. E aí tem as alternativas. Vamos aqui para o papel para a gente. Nossa lousa bem interativa, né? Bem moderna. Sobre como faz essa questão aqui. Vamos lá. A prestação máxima que a pessoa pode assumir, pessoal, R$ 400. Essa equação ela descreve o valor da prestação. Então, para eu resolver, o que eu preciso fazer? No lugar do P, que é o valor da prestação, eu uso 400. Fica assim. Igual a 1000 vezes 1.013 elevado a n vezes 0.03. Dividido por 1.013 elevado a n. Agora é que começa a questão. Teria que fazer propriedades aritméticas, né? E ir fazendo. Para poupar tempo, eu vou fazer uma substituição aqui. No lugar de ficar escrevendo 1,013 elevado a n, eu vou escrever isso aqui como, sei lá, W. Qualquer letra. Só para poder poupar tempo. Tá bom? Fica o bisu para vocês aí em prova. Tem uma coisa muito grande que fica se repetindo várias vezes. Façam isso. Fica 400 igual a 5.000 vezes W vezes 0.03 dividido por W menos 1. Muito mais simples, né? Aí agora vamos calcular. No caso aqui, a gente tem duas frações que são iguais, né? 400 por 1, né? Quando não tem um número inteiro, você subentende que a fração dele é ele próprio dividido por 1. 400 por 1 igual a tudo isso. Para eu fazer a resolução disso, eu multiplico meios e extremos. Fica o quê? 400 vezes W igual a 1 vez tudo isso. Qualquer coisa vezes 1, aquela própria coisa, né? No caso, 1000 vezes W vezes 0.03. Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Respondam aí. Nossa questão saideira. Não, tá de boas. Boa. Tops. Vamos lá. O que é que a gente tem que fazer agora, pessoal? Tem um número aqui entre parênteses multiplicado pelo 400. Tem esse outro lado. O que é que a gente vai fazer aqui? Nesse caso aqui, vamos aplicar a distributiva. Chuveirinho, como você quiser chamar. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar a mesma operação dos caras que estão dentro. Só que, como está multiplicando por 400, eu vou multiplicar todos os caras de dentro por 400 e fazer a mesma operação. Na prática, 400 vezes W menos 400 vezes 1. 400. Outro lado. Pessoal, a gente tem 5.000 vezes W. 0.013, pessoal, é a mesma coisa que 13 dividido por 1000. Como que eu fiz isso? Eu contei quantas casas tinha depois da vírgula. Vírgula, 1, 2, 3. Então, é o número que está aqui dividido por 1 seguido de quantos zeros tem em relação às casas decimais, né? Então, 1000. Vamos resolver isso aqui. Eu tenho 5.000 vezes isso e vezes isso, né? Considera que tem 1 embaixo dos dois, né? Só para poder não se perder. Como os três estão multiplicando, pessoal, eu posso simplificar esses números. Fica o quê? 5.000 dividido por 1.000. Corta os zeros, né? Dá 1. Então fica 5 vezes W vezes 13. Então fica 400W menos 400 igual a
5 vezes 13, 65 vezes W. Já volto para aquele bizu que eu dei, né? Como multiplicar por 5 e dividir por 5 rápido, né? Aí o bizu. Relembrem dele. Usem ele. Mas dá 65W. Agora, pessoal, é uma equação simples. Isola o W e aí a gente vai fazer logaritmo. Fica o quê? Vamos passar esse 65 para cá e o 400 para cá, para poder tudo que tem W ficar de um lado e tudo que não tem W do outro lado. Fica o quê? 400W. Esse 65 estava somando, ele passa subtraindo. Menos 400. Passa para o outro lado. Beleza? 400 menos 65. 335. W igual a... W seria 400 dividido por 335. Certo? Aí, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Quando eu tenho uma igualdade dessa, eu posso aplicar log dois lados. No caso aqui, log base 10 dos dois lados. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí a gente vai poder utilizar caras aqui, ó. Que a questão já deu pra gente. Vamos lá. Antes de fazer isso, quem que é W, pessoal? A gente tinha feito uma substituição, né? Ó. 1.013 elevado a n igual a W. Então, no lugar de W, escrevo isso aqui. Log de 1.013 10 igual a esses dois logs aqui, né? Log de 400 dividido por 335. Vai para aquela propriedade. Tinha visto, né? Quando eu tenho uma divisão no logaritmando, o que é que eu faço? Posso separar a subtração dois logaritmos. Beleza? O do numerador menos o denominador. Viu? Chegamos nisso aqui. Pessoal, aqui, ó, nesse lado esquerdo, eu tenho o log de algum número, só que tem um expoente no logaritmando, no cara de cima. Qual regra a gente aplica, pessoal? Regra do peteleco. Como é que faz? Então, um peteleco no expoente, o que, que faz com ele? Ele desce para frente do logaritmo. N vezes log de 1.03 na base 10. Do outro lado, continua a mesma coisa, né? Estamos finalizando, pessoal. O que é que a gente faz agora? Substitui os valores. Então deu. Fica o quê? N vezes. No lugar do log de 1.03 e coloca 0.005. Log de 400, a questão mostrou que era quanto? Era 2.602. E o de 335 era 2.25. Quanto é que fica essa subtração aqui? Como tudo está na mesma quantidade de zeros, eu posso simplesmente ignorar a vírgula. Ignora que ela existe. Vamos lá, fica. Claro que depois eu tenho que voltar a vírgula, tá? Só para deixar claro. 5 menos 2. Quer dizer, 2 menos 5. Não dá. Emprestado. Do 0 dá para pedir emprestado? Dá. Do 6 dá. Tiro 1. Fica 10 aqui. Agora dá para pedir emprestado, né? Fica 9. Fica 12. 12 menos 5. 7. 9 menos 2. 7. E o resto 0. 0.077. Então fica n vezes 0.005 igual a 0.077.
Agora, faz o quê? N igual a 0,077 dividido por 0,00. Pessoal, e só para deixar claro, né? Passei aqui, estava multiplicando, passei dividindo para o outro lado. Pessoal, os números que estão aí, o 0, 7, o que está em cima e embaixo, né? Numerador e denominador, eles têm a mesma quantidade de casas decimais. Para essa divisão, eu posso simplesmente ignorar o quê? A quantidade de... Posso ignorar a vírgula. Ficando 77 sobre... Volto lá pro bizu que eu falei hoje ainda. Divisão por 5. Faço o quê? Multiplico por 10. Perdão, multiplico por 2. Dividido por 10. 77 vezes 2 dá 1, 4. Dividido por 10. Movo a vírgula para esquerda. 4. Aqui o resultado. Percebam. O resultado deu quebrado. O que acontece? Como esse N é número de prestações, esse valor não é válido. É tanto que no gabarito, né, nas alternativas, não tem um número quebrado. Vocês podem ver aí. O que é que vai servir de desempate? A lógica, com base no que a questão pediu. No enunciado, né, no comando, fala o seguinte, ó. O menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa. Se eu utilizar 15, pessoal, o valor da prestação vai ser maior do que 400. Se eu utilizar 16, vai ser menor. Se for 15,4, que é o resultado, né, que a gente encontrou, aí vai ser exatamente R$ 400 a parcela. Como ele pede o menor número de parcelas, e não existe parcela quebrada, eu arredondo para cima, nesse caso. Então, o N vai ser aproximadamente 16, sendo a resposta a letra D de dado. Pessoal, vamos aqui, né, agora dar uma parada na gravação e a gente vai conversando. Mas para quem, né, vai ficar vendo essa gravação aí, basicamente é isso. A gente fez um pouquinho sobre funções especiais e as propriedades. Vimos também as propriedades dos logaritmos e temos umas questões aí. Espero que vocês possam entender o conteúdo. Até mais.